A classe dos inibidores da fixação e entrada dos vírus compreende fármacos que atuam nas etapas iniciais da interação dos vírus com as células hospedeiras. Nessa classe existem dois antirretrovirais, o Maraviroc e a Infuvirtida, que vão impedir com que o HIV infecte as células humanas, no caso, os linfócitos TCD4. Antes de compreender como se dá o mecanismo de ação desses fármacos, é importante esclarecer como que acontecem essas etapas iniciais, ou seja, o reconhecimento, a fixação e a fusão desse vírus na célula hospedeira. Inicialmente, o reconhecimento ocorre a partir da glicoproteína GP120, que está presente na membrana viral, ou seja, no envelope do vírus, e essa glicoproteína tem a capacidade de reconhecer os receptores CD4 e os receptores de quimiocina, como o CCR5 e o CXCR4, que vão estar expressos nessas células humanas. Após a ligação da GP120 a esses receptores, a fixação vai ser feita a partir da glicoproteína 41, GP41, que está ligada à GP120 e que vai sofrer mudanças na sua conformação, expressando assim a região epitada 1, HR1. E essa região, esse HR1, vai ser aquele peptídeo que vai estar diretamente ligado à membrana plasmática da célula humana. Quando a GP41 sofre mudanças na sua conformação, ela também vai expressar o HR2, a região epitada 2. E juntas, o HR1 e HR2 vão sofrer alguns encurtamentos para aproximar essas duas membranas, o envelope viral e a membrana plasmática, e também vão sofrer dobramentos completos que vão ser necessários para formar o pedículo de hemifusão. Uma vez que o pedículo de hemifusão é formado, o vírus ele consegue entrar na célula humana a partir do poro de fusão. E é justamente em algumas dessas etapas que esses fármacos vão agir. No caso do Maraviroc, que é um antagonista do receptor de quimiocina CCR5, ele atua justamente bloqueando a expressão desse receptor. Aquelas células humanas que não apresentam, que não expressam CCR5, não conseguem ser infectadas pelo vírus HIV. E a ausência desse receptor não causa danos significativos à saúde humana. No caso da Infuvirtida, também conhecida como T20, é um fármaco que é um peptídeo sintético e que se assemelha à região epitada 2, ao HR2. E ele tem a capacidade de se ligar a HR1 e uma vez que ele se liga a HR1, ele bloqueia a interação entre o HR1 e o HR2. Uma vez que isso acontece, não há esses encurtamentos que a gente observa aqui na ilustração, assim como também não vai acontecer a formação do pedículo de hemifusão e do poro de fusão. Assim, o vírus ele não vai conseguir se fundir à membrana da célula hospedeira e, consequentemente, não vai conseguir também entrar na célula hospedeira. Oi pessoal, me chamo Vinícius e vim trazer uma videoaula acerca do mecanismo de ação de uma classe de fármacos antivirais que atuam inibindo o desnudamento viral. Essa classe possui dois fármacos principais, a amantadina e a arrematadina. E antes de explicar o mecanismo de ação desses dois fármacos, é importante falar o que é o desnudamento viral, né? O desnudamento viral consiste numa das etapas da replicação viral, que é a liberação do material genético viral dentro da célula hospedeira, para que esse material genético possa estar disponível para replicação, transcrição e tradução em proteínas virais, que vão servir de base para a síntese de partículas virais novas. A amantadina e a arrematadina, que são esses dois fármacos, eles possuem o mesmo mecanismo de ação, mas eles têm, claro, estruturas químicas distintas. Aqui do lado esquerdo você tem a amantadina, do lado direito a arrematadina. Esses dois fármacos atuam contra o vírus da influenza, mais especificamente a influenza A. Então tem ação específica contra o vírus da influenza A. Bom, esses dois fármacos possuem o seguinte mecanismo de
ação. Aqui nesse esquema, nessa imagem, você tem duas vias. Uma via que tem onde você não tem a atuação do fármaco, que é do lado esquerdo, e do lado direito, uma via onde há a existência desses dois fármacos. Então, você não vai ter o desnudamento viral acontecendo nessa via onde você tem os fármacos atuando, ou a amantadina ou a rimantadina. Bom, esse vírus, o vírus da influenza A, vocês precisam entender que ele tem uma afinidade por células do trato respiratório. E quando esse vírus encontra essas células, ele é endocitado. Na membrana desse endossomo, existe uma bomba de prótons que vai gastar ATP para transportar ativamente H+ para dentro do endossomo. E nessa via do lado esquerdo, onde não há a presença, não há atividade desses fármacos, você tem, como consequência do funcionamento dessa bomba de prótons, a redução do pH dentro do endossomo. E essa redução vai ter duas consequências principais. A primeira consequência, de imediato, com a redução do pH dentro do endossomo, vai acontecer uma alteração estrutural induzida por conta desse ácido, né, desse pH ácido dentro do endossomo, numa proteína do envelope viral, do vírus da influenza A, que é a hemaglutinina. Essa hemaglutinina vai ter uma alteração em sua conformação que vai resultar na fusão da membrana do endossomo com o envelope viral. Mas essa fusão não é suficiente para desnudar o material genético viral. E aí, qual é a segunda coisa que vai acontecer para que haja esse desnudamento? Além disso, esse material que entrou dentro do endossomo, esse H+ que entrou, corrigindo, né? Esse H+ que entrou dentro do endossomo, ele vai entrar dentro do vírus por meio de canais existentes no envelope viral, canais iônicos. Então, esse H+ entrando dentro do vírus, aí sim você vai ter como resultado dessa entrada, uma dissociação. Então, a estrutura do capsídeo proteico vai passar por um processo de dissociação da estrutura dessa matriz proteica, induzida, né, por ácido. Esse ácido que é o pH ácido, né, resultado dessa entrada de H+ dentro do vírus, por meio desse canal iônico. Bom, com isso você tem a liberação do material genético do endossomo, que é o desnudamento. Bom, quando os fármacos estão presentes, o que acontece? Ou a amantadina, ou a rimantadina vão ocluir o canal presente, canal chamado de M2. Esse canal aqui é o canal M2. Esse canal vai ser ocluído, vai ser interrompido por esses dois fármacos, ou um ou outro. E aí, com H+ não entrando dentro do vírus, você não vai ter a dissociação do capsídeo proteico, interrompendo o desnudamento viral. Esse é o mecanismo de ação dos fármacos que inibem o desnudamento viral. Falando agora da classe dos anti-herpes vírus, né, dos análogos nucleosídeos, nucleotídeos, anti-herpes vírus, aqueles fármacos que vão agir contra a família Herpes viridae, HSV1, HSV2, citomegalovírus, varicela zoster vírus, e o mecanismo de ação deles vai ser principalmente a inibição da síntese do DNA viral quando ele está na sua replicação ativa, não no seu período de latência. Eles não conseguem atuar no vírus no seu período de latência. Então, dentro dos medicamentos dessa classe, a gente pode estar destacando o valaciclovir, o penciclovir, o ganciclovir, mas o que é mais utilizado mesmo há um bom tempo já é o aciclovir. O aciclovir vai ser um análogo do nucleosídeo guanina, dessa desoxiguanosina, e ele tem um alto índice terapêutico e uma alta seletividade. Como que ele vai ser estruturado, basicamente? Ele vai ter essa base de guanina e um anel de açúcar incompleto, uma pentose incompleta. Quando comparado aqui com a desoxiguanosina, a gente vai ver que ele carece dessa hidroxila. E esse elemento faltando vai ser muito importante para o mecanismo de ação dele. E é justamente também dessa cadeia que falta que é dado o nome dele. A aciclovir vem desse carboidrato acíclico que ele tem. Então, como que esse medicamento vai agir? Assim que é absorvido, né, o vírus aqui representado já utilizando a maquinária da célula com seu DNA viral, esse aciclovir vai ser fosforilado por meio de uma proteína do próprio vírus, que é a timidina cinase.
A timidina sinase, então, vai transformar o aciclovir em monofosfato de aciclovir. Depois disso, ele vai ser transformado em difosfato e, por fim, em trifosfato de aciclovir. Essa conversão em difosfato em trifosfato já é feita mesmo por enzimas celulares, por enzimas da própria célula. O trifosfato de aciclovir, então, vai ser a formativa do fármaco. Vai ser ele que vai inibir a DNA polimerase do vírus. Então, assim que ele é convertido na sua formativa, ele vai ali agir nesse DNA viral. De que forma? A gente pode dividir essa inibição em 3 etapas, basicamente. Primeiro, ele vai se incorporar no lugar que era para outro nucleotídeo estar. Então, ele vai inibir de forma competitiva a ligação desse DGTP. Então, assim que ele é incorporado nessa cadeia de DNA, ele bloqueia o crescimento, o desenvolvimento dessa cadeia daqui para frente. Uma vez que, como já dito, ele carece de um elemento muito importante da pentose, que é a hidroxila, para poder continuar essa ligação. Então, ele vai atuar a partir daqui como um substrato mesmo para evitar o desenvolvimento dessa cadeia. A partir daí, a DNA polimerase ela vai ser impedida de estar adicionando novos nucleotídeos para o desenvolvimento. Então, ela vai ser congelada e vai entrar no que a gente chama de um complexo sem saída. Por isso que a gente fala que o aciclovir ele atua como terminador de cadeia. Já que a DNA polimerase viral é muito importante para a replicação desse vírus e esse fármaco ele tem uma alta seletividade e um alto índice terapêutico. Por isso que ele é mesmo tão recomendado. Outra classe de medicamentos de antivirais importantes são os análogos nucleosídeos anti-HIV e anti-HBV. Antes de entrar necessariamente no mecanismo de ação, é importante citar que o HIV é um retrovírus, ou seja, ele tem um RNA dentro do seu capsídeo, o que torna importante, do ponto de vista farmacológico, 3 enzimas: a transcriptase reversa, a integrase e a protease, que são enzimas importantes para a reprodução do vírus dentro das células humanas. Essa classe ela vai atuar sobre a enzima transcriptase reversa, tornando defeituosa a cadeia de DNA que o vírus HIV vai criar dentro das células de defesa do organismo. Então, tem como ação, essa classe de medicamentos impedir que o vírus se reproduza. O primeiro medicamento a se citar é a zidovudina, que tem como sigla AZT. Ela é um análogo nucleosídeo com açúcar alterado, porque ela vai ter uma base timina ligada a um açúcar em que a hidroxila normal foi convertida em um grupo azido. A AZT é um substrato para quinases celulares, então ela vai sofrer fosforilações de quinases celulares até que esteja na forma de um trifosfato. E ela vai sofrer a ação da TK-celar para monofosfato, aí vai sofrer a ação da timidilatoquinase para formar um difosfato e da nucleosídeo disfosfato quinase celular para formar esse trifosfato. É exatamente essa trifosfato de AZT que vai ter como alvo a transcriptase reversa do HIV. Observou-se com os testes que ela é um inibidor consideravelmente mais potente da transcriptase reversa do HIV do que das DNA polimerases humanas. Apesar de que não existe uma elucidação detalhada de como é esse mecanismo do AZT na transcriptase reversa. Mas foi importante essa observação porque a AZT ela vai se acumular em quase todas as células humanas do corpo que estão em divisão, não somente nas infectadas, o que vai tornar esse tipo de medicamento, vai dar a esse medicamento uma toxicidade aumentada, relativamente elevada, que vai se manifestar no nosso corpo, por exemplo, por meio da supressão da medula óssea, que se manifesta por meio de uma neutropenia ou até mesmo de forma de anemias. Por isso que utiliza-se ou outros medicamentos anti-HIV ou utiliza-se a quimioterapia combinada, que é o mais utilizado. Outro medicamento é a lamivudina, que tem como sigla 3TC. Ela também é um análogo do nucleosídeo anti-HIV e ela apresenta, em relação a outros nucleosídeos anti-HIV, outros análogos, uma menor toxicidade, exatamente por causa da sua estrutura que é relativamente rara. Ela é um
L-estereoisômero e não um D-estereoisômero, que é normalmente que é o padrão dos nucleosídeos biológicos. Além também de conter enxofre no seu anel, de 5 membros aqui, e também devido ela ter uma inibição relativamente fraca do DNA polimerase mitocondrial humano. Ela tem uma mais potente, assim como a azidovudina, ela também é um inibidor consideravelmente mais potente da transcriptase reversa do HIV do que das polimerases celulares humanas. No entanto, é um medicamento que tem o desenvolvimento de resistência a ela é um pouco mais rápido, exatamente por causa dessa sua molécula ser relativamente específica, ser própria. Então, ela geralmente é utilizada em combinação. Então, também é importante citar aqui a lamivudina, ela que também é utilizada muitas vezes contra o HBV. Porque é importante citar aqui, o HBV é um vírus de DNA de certa forma raro, porque ele vai ter uma fita parcialmente dupla, assim como também vai ter um DNA polimerase viral, que também vai atuar como uma transcriptase reversa e vai finalizar a síntese do DNA viral, sendo exatamente nesse polimerase do HBV que ela vai atuar e vai inibir, impedindo a reprodução do vírus HBV. Certo, agora nós vamos falar de uma outra classe de medicamentos antivirais, mais especificamente antirretrovirais, esse grupo conhecido por inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos, podendo serem também chamados pelas siglas de ITRNNs. E para que possamos compreender o mecanismo de ação dessa classe de antivirais, primeiro precisamos relembrar o ciclo de vida dos retrovírus, e para isso vamos utilizar a infecção por HIV nas células TCD4 como exemplo. Após a interação da proteína GP120 com o receptor CD4 da membrana do linfócito T, o vírus penetra o citoplasma celular, onde libera seu RNA viral de cadeia simples e a enzima transcriptase reversa. A partir daqui, essa mesma enzima utiliza nucleotídeos que estão presentes no citoplasma para montar um DNA de cadeia simples a partir do RNA viral. Posteriormente, a transcrição reversa também complementa essa cadeia, formando então um DNA de dupla hélice que irá se incorporar ao genoma do hospedeiro, por meio das enzimas integrases do HIV, e iniciar a montagem de novos vírus. O que os ITRNNs fazem, como o efavirenz e a etravirina, é se ligar de forma irreversível e não competitiva ao sítio ativo que sintetizaria essa cadeia inicial de DNA, diminuindo assim drasticamente o efeito da enzima e retardando ou paralisando o ciclo de vida do vírus. Além disso, esse é um medicamento utilizado na terapia antirretroviral, chamada de TAR, tanto no início da infecção por HIV quanto em estágios mais avançados, sendo o seu objetivo suprimir a replicação do HIV, reduzir a carga viral no sangue para níveis indetectáveis e, dessa forma, preservar ou restaurar o sistema imunológico desse paciente. Gostaria de destacar uma outra classe de medicamentos antivirais, a classe dos inibidores da maturação viral, dando enfoque para os inibidores da enzima protease do vírus HIV. Como vemos aqui, temos um ribossomo fazendo a tradução de um RNA mensageiro e dando origem a proteínas longas, proteínas precursoras longas virais, que ainda não são ativas, uma vez que não foram clivadas e não possuem a sua eficiência para a infecção de novas células. Nesse momento, a partir da produção dessas proteínas precursoras longas, podemos destacar a enzima protease, que terá um papel importante na ativação dessas proteínas. A enzima protease irá clivar em ligações entre aminoácidos específicos as proteínas precursoras longas, tornando-as ativas, como vemos aqui nessa parte da imagem.
Logo, assim surgem os inibidores da protease, fármacos que irão simular a ligação entre aminoácidos específicos, como nesse exemplo, a fenilalanina e a prolina, e irão substituir a prolina por fenilalanina. A ligação desse fármaco ao sítio da protease impedirá que essa ligação entre aminoácidos seja clivada e inutilizará a enzima protease, uma vez que ela não conseguirá mais clivar novas proteínas precursoras longas. Então, nesse aspecto, fala-se de que os inibidores da protease do HIV funcionam bloqueando a atividade dessa enzima, impedindo assim a formação de partículas virais maduras. Então, existem dois tipos principais de inibidores da protease: os inibidores da protease pioneiros e os inibidores da protease de segunda geração. Então, vamos falar agora sobre a classificação quanto aos fármacos. Por exemplo, os inibidores da protease pioneiros, como exemplo, nós temos o Sacitavir, Ritonavir e Dinavir. Eles atuam ligando-se à protease viral, inibindo sua atividade, impedindo a clivagem adequada das proteínas virais. Na segunda classe, nós temos os inibidores da protease de segunda geração. Nós temos como exemplo o Atazanavir, o Darunavir e o Lopinavir. A forma de ação, através dos mecanismos desenvolvidos, são para superar as resistências observadas com os inibidores da protease pioneiros, atuando justamente na apresentação de maior potência e resistência ao desenvolvimento de resistência viral. É importante ressaltar também que o tratamento antirretroviral do HIV geralmente está associado à combinação de diferentes classes de medicamentos, conhecido como terapia antirretroviral altamente ativa, e isso ajuda a maximizar a supressão viral, prevenir o desenvolvimento de resistência e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Certo, agora nós vamos falar sobre os inibidores da liberação viral, né? E aqui a gente tem uma demonstração do que seria o ciclo de replicação viral. Então, como o próprio nome já diz, esses inibidores eles vão atuar principalmente no momento da liberação viral, né? Então, primeiro a gente vai tentar entender como que funciona todo esse mecanismo de liberação viral, para depois entender em que momento esses inibidores eles vão atuar e tentar entender o seu mecanismo de ação. Então, aqui a gente está falando, nessa demonstração, se refere a um vírus da influenza, que os inibidores da liberação viral eles vão atuar principalmente no vírus da influenza. Então, aqui a gente pode ver todas as etapas, né? Inicialmente, vou demonstrar, né, que temos uma fixação do vírus, que ocorre principalmente por conta da interação entre as hemaglutininas presentes no envelope viral, são proteínas no envelope viral, e vão se fixar ao ácido ciálico, que seria basicamente uma glicoproteína presente na superfície celular. Isso vai garantir a fixação desse vírus à membrana celular. Então, dando continuidade, né, após a maturação desse vírus, o que vai acontecer? Esse vírus ele vai tentar sair da célula por meio de um brotamento. E para esse brotamento acontecer, novamente, as hemaglutininas do envelope viral vão se fixar aos ácidos ciálicos presentes nas glicoproteínas da superfície viral. Porém, para que ocorra a liberação do vírus, vai ser necessário a ação de uma neuraminidase. A neuraminidase é uma enzima viral, né, que ela vai ser responsável por fazer a clivagem dessa interação do ácido ciálico com a hemaglutinina, permitindo assim a liberação do vírus recém-formado. Então esse é o mecanismo de funcionamento normal da liberação dos vírus. Bem, agora sabendo do funcionamento normal dos vírus, a gente pode entender como que os inibidores da liberação viral vão funcionar. A gente pode ver aqui pela demonstração, esse seria o ácido ciálico presente na superfície celular. E esses dois, zanamivir e oseltamivir, são os inibidores da liberação viral. E como a gente pode perceber, eles têm estruturas muito semelhantes, né? Estruturas análogas ao ácido ciálico. Então, qual vai ser a função deles? Aqui embaixo, a gente tem aqui a demonstração do que seria a neuraminidase, essa que eu estou circulando no momento.
qual vai ser a função dos zanamivir e dos oseltamivir? Vai ser, né, fazer a sua ligação no sítio de ligação da neuraminidase, impedindo que ocorra a ligação do ácido siálico à neuraminidase, né? Então, como você pode ver, o zanamivir tem aqui três bolsas de ligação com a neuraminidase, né? Ele maximiza as interações possíveis na neuraminidase. E aí, nós também temos o oseltamivir, mas qual seria a diferença, né? É que esse zanamivir, que foi o primeiro a ser produzido, ele tem uma baixa biodisponibilidade oral. Significa que uma pequena quantidade de medicamento é absorvido pelo organismo quando administrado pela via oral. E então, ele precisa ser inalado. Por isso que os esforços, né, produziram depois o oseltamivir, que ele já é uma busca, né, de melhorar o zanamivir, de modo fazendo com que a biodisponibilidade oral, né, pela via oral, seja melhorada. Então, foi essa a melhora que se conseguiu do zanamivir para o oseltamivir. E aqui a gente tem mais algumas informações sobre o oseltamivir e o zanamivir, né? Como dito anteriormente, o oseltamivir tem administração oral e o zanamivir administração, né, via inalatória. Alguma diferença também, mais informações também, é que o oseltamivir e o zanamivir são eliminados inalterados pela urina. Mas uma preocupação que a gente deve ter no momento da prescrição desses medicamentos é que o zanamivir, por ele ser inalatório, a gente tem que ter uma cautela na hora de prescrever para indivíduos que possuem asma ou uma doença pulmonar obstrutiva crônica, porque eles podem provocar broncoespasmos, já que eles são, né, administrados pela via inalatória. Agora a gente vai falar sobre os fármacos que modulam o sistema imune, né? Principalmente a gente já está falando aí das interferonas, né? As interferonas, elas são glicoproteínas que são produzidas em resposta a uma infecção viral, né? Em resposta a uma infecção viral. E a gente vai ter dois grupos aí de interferonas. A interferona do tipo 1, que vão estar incluindo a interferona alfa e beta, e a interferona do tipo 2, que vão estar aí dentro do grupo das interferonas gamas, certo? Falando do medicamento em si, as interferonas, elas vão ser uma família de glicoproteínas, né, que elas vão estar aí interferindo nessa capacidade desse vírus de infectar essa célula, né, como já foi mencionado, beleza? E em relação à produção desses medicamentos, né, eles são sintetizados, né, principalmente aí por meio da tecnologia do DNA recombinante, e a gente vai ter esses três tipos comercializados: interferona alfa, beta e gama. Vale ressaltar que essas interferonas também são produzidas pelo nosso corpo, né? Mas a gente está falando do medicamento em si para potencializar essa ação contra os vírus. Bom, a gente vai ter o seguinte: a ação antiviral, né, do interferon, principalmente do tipo 1, ela vai ser primariamente uma ação parácrina, no sentido de que uma célula que foi infectada, né, essa célula aqui que está sendo infectada, ela vai secretar os interferons, como vocês estão vendo aqui, certo? Para atuar e proteger as células vizinhas que ainda não foram infectadas. A gente tem aqui a produção do interferon alfa, beta, e aí eles vão estar aqui atuando em uma célula que ainda não foi infectada. Só que também, esse interferon que foi secretado aqui, ele tem a capacidade, né, de ter uma função autócrina, ou seja, ele vai estar inibindo a replicação viral nessa própria célula. Ou seja, não só em uma célula que ainda não foi infectada, mas nessa célula aqui que foi infectada, ele vai estar inibindo essa replicação viral. Beleza? Deixa eu só apagar aqui para despoluir um pouco. Beleza. Então, o seguinte, os interferons do tipo 1, né, nessa função parácrina, eles vão se ligar a esses receptores, né, que está aqui os interferon, eles se ligam a esses receptores CH621 gama, C21 alfa beta, certo? Que vão estar presentes nessas células aqui que não foram infectadas, certo? E eles vão ativar as vias de sinalização Jack e State, que são essa via aqui de sinalização, como eu estou mostrando aqui para vocês, que vão induzir expressão de genes cujos produtos vão interferir na replicação do vírus, né? Ou seja, os interferons do tipo 1, eles também vão ter a capacidade, né, de se ligar a receptores existentes nas células, nessas células aqui infectadas, certo? Nós vamos ter aqui alguns receptores nessas células aqui
que são infectadas aqui nos genes. E com isso, a gente vai ter a intensificação, principalmente de células do Kidney, que vão ser mediadas aí pelas células do linfócito T citotóxico, né? A gente vai ter também uma ativação aqui das células dos linfócitos T CD8, certo? Em relação ao mecanismo de ação em si, das interferonas, a gente tem o seguinte, né? Na literatura, ele não é completamente entendido, né? Mas o que se tem é que ele parece envolver por meio de uma indução dessas enzimas, né? Nessas células do hospedeiros, e eles vão estar aí atuando principalmente inibindo, né, a translação desse RNA viral, né? Quando a gente tem no material genético aqui, a gente vai estar inibindo a translação desse RNA viral e vão acabar causando tanto a degradação do RNA mensageiro, que traz essa cópia, quanto do RNA transportador do vírus, né? A gente vai ter principalmente essa atuação aí desse mecanismo de ação. E em relação aos medicamentos, né, em si, que eu tinha falado, a gente vai ter principalmente aqui a interferon alfa, né, 2A, e a interferon alfa 2B, né, que vão ter o nome comercial aí, esse nome comercial de Roferon A e Intron A, né, e vão estar aí atuando principalmente aí em casos de hepatite C e também em casos de hepatite B e hepatite C, né. Esses são os principais pontos relevantes em relação às interferons e o seu mecanismo de ação ainda um pouco desconhecido. Bom, o mecanismo de ação das imiquimodes, ele começa primeiro com a ativação dos receptores semelhante a TOL, que são proteínas da membrana que reconhece padrões moleculares associados a patógenos. Então, a ativação ele se dá principalmente pela TLR7 ou também TLR8. E isso vai fazer com que tenha a ativação de uma cascata de eventos intracelulares que vão incluir a ativação do fator nuclear carpa-B, que vai permitir com que ele desloque para o núcleo da célula. E com isso ele vai atuar como um fator de transcrição, regulando a expressão de genes que vão estar envolvidos em vários processos, como induzir a produção de diversas citocinas pró-inflamatórias, incluindo a interferon alfa, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 8. Também ele pode induzir a produção de citocina como interferon gama, que vai estimular indiretamente a resposta imune adquirida, especialmente a ativação de células T-helper do tipo 1. Em concentrações mais elevadas, a imiquimod ele vai ter a capacidade de induzir a apoptose de células tumorais. Isso vai ocorrer por meio de ativação de proteínas antiapoptóticas, como a BCL2, e também de ativação de proteínas pró-apoptóticas, como a BAX e a família de proteases caspase, que vai ter um papel fundamental na regulação da apoptose.